família! Otimismo. Nem toda lágrima é de dor. Às vezes choramos de alegria. E quando o sonho não é de amor, a amizade é nossa doce companhia. O choro pode durar uma noite inteira e deixar em pedaços qualquer coração, mas pela manhã a alegria verdadeira se faz presente dissipando a escuridão. É verdade que o espinho faz parte da rosa, às vezes supera até o perfume presente. É fácil falar quando a dor não é nossa, mas nenhum sofrimento dura para sempre. Nos dias em que não se tem lua, as estrelas no céu sempre florescem. E quando a tristeza fatalmente se acentua, os bons amigos sempre aparecem. Nada como um dia após o outro, mesmo que algo pareça sem solução. Todos podem considerá-lo louco, mas acredite que melhores dias virão. Lídia Vasconcelos. E aí, tudo bom, gente? Estamos aqui para fazer o Direto ao Ponto de abril de 2015. Você que estava esperando, já estava me mandando mensagem, professor, não vai ter não? Estamos aqui para fazer o Direto ao Ponto de abril de 2015. Nós estamos na primeira semana de maio e, como você já sabe, nós temos o quê? Nós sempre fazemos as notícias do mês anterior, não é isso? Então, beleza. E você já sabe o formato do nosso programa. No início nós temos uma reportagem especial, depois nós falamos sobre cada tópico que foi importante durante o mês que se passou. Beleza aí? E a nossa reportagem especial de abril vai ser sobre o quê, gente? Vai ser sobre o Iêmen. Isso mesmo, o Iêmen. Teve muita gente me cobrando isso, muita gente me perguntando isso. Eu, às vezes, não consigo nem citar o nome de todas as pessoas que me cobram, que são muitas aqui. Mas vamos lá, gente. O que aconteceu no Iêmen? O Iêmen vem com conflitos, não é isso? Tá, mas para entender o Iêmen, nós temos que voltar um pouquinho atrás. Vamos lembrar o seguinte, ó. O Iêmen, lá na Primavera Árabe, você lembra onde começou a Primavera Árabe, não é isso? Onde a gente começou toda a Primavera Árabe, quando um jovem vai lá e coloca fogo no próprio corpo, bem ali na Tunísia. Você lembra disso, né? Bem ali na Tunísia, porque o ditador da Tunísia na época era o quê? O senhor Ben Ali. Legal. E essa Primavera Árabe, esse movimento espalhou para onde, gente? Para outros países, até chegar no Egito de Hosni Mubarak, tá certo? Cair na Líbia, lá o Muammar Gaddafi, o Muammar Gaddafi foi o único que morreu, foi o Gaddafi, tá certo? E a Síria de Bashar e Assad, Bashar porrete, Bashar o cacete e Assad, galera, Bashar al-Assad, tá certo? Mas chegou também no Iêmen. O Iêmen quase não se falou dele, que foi o Saleh. Eu normalmente comento nas minhas aulas, mas praticamente não se falou, não caiu em prova ainda, mas agora tem uma grande possibilidade de cair em prova. Porque chegou o que, gente? A Primavera Árabe também no Iêmen. O Iêmen é um país de maioria sunita. Nas minhas aulas você já lembra. Maioria xiita, só que em Irã, Iraque e Bahrein. Bahrein quase não cai em prova, então Irã e Iraque. Então o Iêmen é maioria xiita, mas era governado por um presidente, o Saleh, xiita. Essa é a verdade, ele é governado por um xiita. Vamos lembrar que ele caiu do poder, ele saiu, ele deu lugar para o vice, depois teve as eleições, depois ele foi para onde? Para a Arábia Saudita. Foi até no Iêmen que a transição foi mais ou menos pacífica, foi uma mulher liderando, tá? Teve lá as manifestações, inclusive ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2011, até porque as mulheres foram para as ruas e começaram a queimar o quê, gente? Sutiã não, para queimar sutiã lá tem que tirar roupa demais. Queimar o que? A burca e o véu, não é verdade? Mas o que aconteceu de lá para cá, então, na verdade? Vamos lembrar o seguinte, né? O país é de maioria sunita, mas era governado por um xiita, tá certo? Ó, lógico, quando cai ele do poder, outros xiitas querem fazer o quê? A gente quer continuar nesse poder, tá certo? Outros xiitas querem continuar nesse poder. É aí que vem o problema. Olha só, gente, a instabilidade no Iêmen, tá certo? O Iêmen, ele é dividido basicamente em três grandes centros de governo, não é isso? Tá? Aonde você tem aqui, mais ao norte do país, nós temos o que, gente? A população mais Houthi, tá certo? Nós temos aqui, em laranjado mais claro, amarelozinho aqui, tá? A área dominada pela Al-Qaeda, ou seja, sunita Al-Qaeda, e a outra área, dominada mais pelo
governo, no caso aqui, não é isso? Vamos lembrar que o Iêmen, tá certo? Está localizado no Oriente Médio, a capital é Saana, tá? É uma área de 528 mil quilômetros quadrados, quer dizer, pouquinha coisa. Tá? Um PIB de 43 bilhões, em 2013, uma população de 26 milhões. E a maioria é o quê? Muçulmanos sunitas, no caso aqui, não é isso? Vamos lembrar também que o Iêmen é o país mais pobre do Oriente Médio. Tá certo? Vamos lembrar que o país mais pobre do Oriente Médio ali vai ser o Iêmen, tá certo? Mas ele está localizado numa região extremamente estratégica, porque ele está ali, gente, ali você tem a cidade chamada Aden, que dá o nome ali, a região Golfo de Aden, aonde você passa praticamente o quê, gente? Praticamente quase todo o comércio mundial que liga quem é a Europa, a Ásia, a Oceania ali, tá certo? Você vai passar pelo Mar Vermelho ali, o Canal de Suez. Então é uma área extremamente estratégica. E o que foi que aconteceu? Com a Primavera Árabe, pressionado, tá certo? O ditador Ali Abdullah Saleh, eles chamam ele só de Saleh, fez o que, gente? Permitiu que o vice dele assumisse, tá? O Abdul Rabo Mansur Hadi, vai ser chamado só de Hadi daqui pra frente, né? E substituísse ele internamente no poder. O que acontece, gente? 3 meses depois, em fevereiro de 2012, ele foi o quê? Tá, cedeu a presença definitivamente para Hadi, saindo de cena após mais de 33 anos. O problema é que o Hadi, ele é sunita, tá certo? Ele é sunita. Já, tá certo, gente? O Saleh, ele era o que? Era xiita, aqui no caso. Então, você tem o quê? Você vai ter essa instabilidade. Quando gera essa instabilidade no país, o que acontece? O grupo xiita, chamado de Houthi, faz o que, gente? Ele vai tentar tomar o poder. E aí você vai ter o quê? Você vai ter conflitos, tá certo? E que você vai ter participação de outros países. Por quê? Você tem uma briga de xiitas e sunitas. Lembra que eu sempre falo em minhas aulas, né? Irmão cuida de irmão, não é isso? Então, xiita protege xiita, sunita protege sunita. E os dois se unem para ficar o quê? Se proteger dos outros, no caso. Vamos lembrar, quem é país de maioria xiita? Irã e Iraque. Então, vamos lembrar que o Iêmen, durante mais de 1000 anos, ele teve um regime de imã, estilo de quem? O estilo do Irã. Tá certo? Então é lógico que o Irã de maioria xiita apoia quem? Esses xiitas aonde, gente? No Iêmen também, tá? Já a Arábia Saudita, que é a maioria sunita, vamos lembrar, sunita, radical, wahhabita, faz o que, gente? Ela apoia quem? Ela apoia a maioria sunita dentro do Iêmen. E aí que vai dar esse problema. Olha só aqui, ó. O Houthi, tá, gente? Ele vem de um grupo chamado Ansar Allah. Ou seja, o título vai ser partidário de Deus. Seguidor de um xiismo conhecido como zaidismo, o mesmo do ex-ditador iemenita Ali Abdullah Saleh. Ou seja, não são, aliás, uma minoria inexpressiva. Os saídes, tá, constituem 1/3 da população e tiveram o controle do norte do país em um sistema de imanato, ou seja, de imã, por 1000 anos. Até quando? Até 1962. Nos anos 90, Al-Salah era visto como um grupo moderado de proselitismo religioso. Então ele era moderado. Agora o que acontece? Tá certo? Quando ele vai ficar jogado de lado, quando ele vai ser o que, gente? Vai ser retirado do poder, aí ele passa a fazer o que? Agir com muito mais vigor. É por isso que quando o Saleh cai do poder, ele falou, opa, nós queremos continuar. Então eles vão para tentar fazer o que? Dominar o Iêmen, tá certo? Vão dominando o Iêmen. O que acontece? Simplesmente, vão lembrar que eles estavam no poder, então eles têm armas, tá certo? E vão fazendo o que, gente? O presidente Said vai cada vez mais saindo até fazer o que? Fugir do país, tá certo? E o país fica o quê? Numa guerra sectária, numa guerra entre xiitas e sunitas. Xiitas bancado mais pelo Irã e sunitas bancado mais pela Arábia Saudita aí, não é isso? E Estados Unidos, que tinha algumas missões ali, faz o quê? Pernas pra que te quero, não fico aqui. Não. Ah, professor, beleza, mas por que o nome Houthi, tá certo? Se ele é um xiismo, zaidismo, tá certo? É o seguinte, porque Houthi, na verdade, era o nome de quê? De um líder, tá, do grupo que morreu, tá certo? Que foi assassinado, e assim faz o quê, gente? O nome dele virou o nome do próprio grupo, no caso, beleza? Então, olha aqui para você ver, tá certo? Como você tem essa região extremamente estratégica. Tá aqui, ó, Europa tá aqui em cima, Egito tá aqui, África, Ásia, Canal de Suez,
Olha só o IEM, como é importante. Vamos lembrar que bem aqui nós temos quem? A Somália, que ainda tem a questão dos piratas da Somália, no caso. Beleza aí? Tranquilo? Então tá aqui, ó, para finalizar. Zaidismo é uma vertente do Islã xiita quase exclusivo do Iêmen e tradicionalmente é vista como próxima ao sunismo, por isso que tiveram a convivência pacífica, né? Ele segue os ensinamentos de Zaidi ibn Ali, reunido no livro Marwama Al-Fiti, que se parece com a escola sunita Hanafi, de jurisprudência, não é isso? E por que Holt? Tá certo? É o sobrenome de Hussein Baldin Mahout, líder de uma rebelião desse grupo em 2004, e em busca de autonomia para a região de Saada aqui ao norte aqui, ó, tá certo? Ele morreu no mesmo ano, mas essa fogo foi assinada apenas em 2010, e o nome seguiu adiante como um movimento aí, tá certo? Então nós temos aí a questão relacionada com o que, gente? Relacionada com o IEM no caso, beleza assim? Tranquilo? Se vier em prova já tá sabendo, e é lógico, tem conflito, é porque tem o que, gente? Xiita governando sunita ou sunita governando xiita. Essa é a verdade, beleza aí? E vamos lembrar, tá certo, que a Al-Qaeda faz ações dentro do Iêmen, foi a Al-Qaeda do Iêmen que assumiu os atentados que aconteceram na revista Charlie Hebdo, tá certo, no início do ano na França, e vamos lembrar que também nós temos o que, gente? Braço do Estado Islâmico também, que é sunita dentro do Iêmen. Então tem essa briga sectária, ou secular, ou milenar, como se queira aí. Beleza aí? Tranquilo? Gente, continuando o nosso direto ao ponto, nós temos que falar em abril aconteceu o que, gente? As manifestações, a continuidade das manifestações de quando? Tá certo? De março de 2015, não é isso? Vamos lembrar que em março, dia 15 de março, houve a manifestação que levou mais de 2 milhões ao país, tá? Nas ruas do país, e em abril se falou o quê? Que nós vamos fazer o quê? Vamos voltar, não foi isso? E aí você tinha aquela propaganda, né? Que 12 de abril vai ser maior, então você começa a chamar pelas redes sociais. O que, gente? Tá, você começa a chamar pelas redes sociais essa manifestação que 2 de abril vai ser maior. E qual está sendo a pedida, não é isso? Querem que a Dilma saia do poder, seja por renúncia, cassação, impeachment, ou seja, tá certo? Elas querem o quê? Que saia do poder e alguns até mesmo defendendo o quê? A volta do regime militar, que os militares tomem o poder, que o exército tome o poder. Só que essa manifestação de abril, ela não foi tão volumosa como foi em março. Vamos lembrar que ela fez o quê? Ela foi 1/3 das pessoas nas ruas. Se em março chegou a 2 milhões e 300 mil pessoas nas ruas, em abril chegou o quê, gente? A algo em torno de 700 a 800 mil pessoas nas ruas. Mas os organizadores, são via as redes sociais, falaram que não, mas calma lá, nós tivemos muito mais cidade, nós tivemos muito mais espalhado, então o alcance foi maior. Dizem as reportagens que o governo não ficou preocupado, tão preocupado, na verdade, com as manifestações. Ele ficou mais preocupado com o quê? Com a pesquisa Ibope que saiu, que foi o que, gente? Que a rejeição da Dilma tá alta demais, tá certo? Ou seja, o grau de aprovação do seu governo tem em torno de 13%. De reprovação do seu governo tá em torno de quê? De 65%, 70%. E os outros estão ali que não fede nem cheira, tá? Então você teve o quê? Teve essas manifestações que devem cair nas suas provas. Lembrando que as manifestações elas são chamadas pelas redes sociais, não tem líderes, é um movimento apartidário e a pauta de reivindicação é o que é a mais diversa possível. E mais uma vez se mostrou o que? Se mostrou pacífica. Então isso deve cair nas suas provas e você já está sabendo aí, não é isso? Beleza, tranquilo? Também temos que falar em abril sobre o que, gente? Nós temos que falar sobre abril, sobre o terremoto, tá certo? Sobre o terremoto que aconteceu onde, gente? No Nepal, não é isso? Professor, mas o terremoto vai cair em prova? Gente, eu fiz questão de falar do terremoto por uma questão básica aqui, ó, é o seguinte, ó, lembrando que nós temos naquela região onde nós temos a Índia, aqui nós temos a Índia, tá certo? E aqui nós temos o Nepal, e vamos lembrar que nessa região nós temos o quê? Nós temos aqui a placa indiana, que ela tá se chocando, tá certo? Com a placa, o que, gente? Eurasiana, não é isso? Então é isso que vem os terremotos. Terremoto é o que? É choque de placas
tectônicas. E isso que é importante falar, porque isso costuma cair em prova direto. As pessoas têm mania de achar que tudo, quando se fala de questões ambientais, de desastres naturais, é o quê? Tem a ver com aquecimento global. Não, tá? Terremoto, maremoto, vulcanismo, é o quê? Como aconteceu o vulcão no Chile, é algo natural, é choque de placas tectônica, vulcanismo, que a gente é a ascensão da lava vulcânica aqui, não é isso? Então você tem isso. Infelizmente, tá, já foi detectado que morreu mais de 5, 6 mil pessoas. Então, um terremoto de 7,8 graus de escala Richter, quer dizer, extremamente forte. E hoje, com toda a mídia, com todos os meios de telecomunicações, essas notícias chegam a você de forma muito mais intensa no caso, beleza? Assim como chegou de forma mais intensa o que, gente? A notícia sobre o Boko Haram. Vamos lembrar que o grupo Boko Haram na Nigéria, tá certo? Na Nigéria. Vamos lembrar que é um grupo radical e que ele fez o que, gente? Ele falou que tá seguindo o que? O Estado Islâmico. Vamos lembrar que ele jurou lealdade ao Estado Islâmico. E o Boko Haram, ele ficou muito conhecido, vamos lembrar disso? Quando, gente? Quando ele sequestrou quase 500 meninas, onde, gente? Na Nigéria, não é isso? E tava vendendo essas meninas como esposas, tá certo? Tava virando escravas sexuais. Pois é, semana agora, o que aconteceu? O exército conseguiu libertar mais de 200 meninas, tá certo? Agora, olha o drama dessas mulheres, tá certo? Elas foram o quê? Foi resgatado mais de 200, foi resgatado do Boko Haram. Só que aconteceu o quê, gente? Elas estão grávidas, tá? Eu nem vou colocar aqui o relato delas, tá certo? Porque é extremamente chocante. Aqui elas estão comemorando ser libertadas, mas é extremamente chocante, tá certo? De falar o quê? Dos abusos sexuais, da forma como eram violentadas, tá? Da forma como eram mortas, apedrejadas, inanição, tá certo? Quer dizer, e às vezes o pessoal que estava vindo salvar não sabia se elas eram o quê? Se elas eram fugitivas, se elas eram rebeldes, se elas faziam parte do Boko Haram, acabava atropelando. Quer dizer, a situação é horrorosa onde, gente? Na Nigéria ali com Boko Haram, beleza aí? E lembrar que o Boko Haram jurou lealdade o quê, gente? Ao Estado Islâmico. Assim como tem um grupo egípcio que também fez o quê, gente? Jurou lealdade ao Estado Islâmico no caso. Beleza aí? Tranquilo? Já que nós falamos sobre o Boko Haram, nós temos um outro assunto a falar e que está muito na pauta agora no Brasil. E isso pode cair nas suas próximas provas, que é o quê? Sobre a questão dos transgênicos. Vamos lembrar que é o seguinte, né? Vamos lembrar, tá, gente, que agora no dia 28 de abril, você teve o quê? A Câmara aprovou um projeto que muda o rótulo dos produtos transgênicos. Para você é o seguinte, ó, vamos lembrar que nós temos diferença. Uma coisa é transgênico, outra coisa é organismo geneticamente modificado, outra coisa é organismo melhorado geneticamente e outra coisa é o que, gente? E outra coisa é organismo melhorado, tá, geneticamente aqui. Qual é a diferença? Vamos lá. O organismo, tá, gente, geneticamente modificado é quando você pega o quê? Um organismo e modifica ele dentro do gene. Ou seja, é você imaginar, por exemplo, pegar meu braço aqui, torcer e colocar para trás. Tá certo? Você quebrou ele, modificou o gene, mas não interferiu nenhum outro organismo em mim. Tá certo? Isso é organismo geneticamente modificados. O organismo melhorado geneticamente é você fazer o quê? Um cruzamento artificial, mas de forma a você fazer uma seleção natural para deixar esse produto melhor. Exemplo disso, tá? Você pega, por exemplo, uma melancia que seja muito doce e pega outra que seja com pouca semente e começa a cruzar até essa uma docinha sem semente, tá certo? Então o que? Você fez o trabalho da natureza de forma acelerada. Então isso é melhorado geneticamente, tá certo? Agora você tem o que? O transgênero. O que é o transgênico, gente? O transgênico, tá certo? Ele vai ser o quê? Ele vai fazer quando você tem uma transferência de gene. No meu caso aqui, você precisa fazer o quê? Arranca o meu braço e coloca um braço de um macaco no lugar. Então você fez uma transferência de gene. É isso. Então você tem a diferença de transgênico, de organismo melhorado geneticamente e organismo geneticamente modificado. Mas para efeito de prova de concurso, para efeito de prova de atualidades, eles vão trazer
tratar tudo como sendo a mesma coisa, beleza? Professor, e transgênico é bom ou é ruim? Faz bem ou mal para a saúde? Ainda não se sabe, eu não vou dar opinião se transgênico é bom ou ruim, se faz bem ou mal para a saúde. Até porque até hoje não tem pesquisa nem provando que faz mal, nem provando que faz bem. Você tem defensores de um lado, defensores do outro. Você tem outras causas por trás disso. A questão da agricultura familiar, do pequeno agricultor, tá certo? De você ficar ligado a uma grande empresa, a Monsanto, que é a grande transgenia mundial, tá certo? Então, quer dizer, você tem outras coisas ligadas a isso. Mas você tem pontos que você pode mostrar que o transgênico ele é benéfico, até mesmo para o quê? Para a natureza. Quando você pega, por exemplo, uma plantinha, tá? Que tem um bichinho que vem aqui, gruda no caule, fura o caule e mata a plantinha, o que você faz? Normalmente você joga um agrotóxico para matar o bichinho. Se você faz um transgenia, onde nessa plantinha vai nascer os espinzinhos, o que acontece? O bichinho não começa a fixar. O Globo Rural normalmente mostra muito isso. Então você modificou geneticamente a planta e você evita a utilização de um agrotóxico. Tem um lado bom, mas em compensação tem um outro. Por exemplo, você faz uma soja transgênica, onde coloca ela resistente a um poderoso pesticida chamado Roundup, por exemplo, que você joga na plantação, mata todas as ervas daninhas, mas não mata quem? A soja. Mas aí você contamina o solo, lençol freático. Então você tem uma discussão muito grande em cima disso, beleza? Agora, e os transgênicos? O que acontece? No Brasil, tá, depois da lei de biossegurança, já está permitido que se produza transgênico no Brasil. O Brasil produz transgênico, exporta transgênico, diga de passagem, tá? E nós consumimos transgênicos. Mas quando veio a questão do transgênico, veio o seguinte, veio a tal lei da rotulagem, que falava o quê? Que podia vender transgênico, mas desde que viesse no rótulo escrito que aquele produto ele era transgênico. Então criou-se um símbolo para o transgênico. E qual é o símbolo transgênico? Eu sei que você conhece, que é o que, gente? É esse triângulo com essa letra T dentro aí, não é isso? Então, quando você vê um produto com esse triângulo aqui, com essa letra T dentro, você tem o quê? Você tem o símbolo do transgênico. Você sabe que aquele alimento é transgênico. No caso, todo produto tem mais de 1% de sua composição de transgênicos, tem que ver isso. Ah, professor, eu nunca comi transgênico. Não, observa o rótulo. Você pode observar que basicamente todos os óleos de soja hoje vem o quê, gente? Vem com um símbolozinho, é transgênico. Ração animal é transgênico, tá certo? Se você vai, por exemplo, consumir aí, por exemplo, chocolates da Lacta, ela admitiu que seus chocolates utiliza transgênico. Mas não é o cacau, é que tem lectina de soja e a lectina de soja faz o quê, gente? É uma soja transgênica. Tá certo? Então você tem N produtos, tá certo? Transgênicos, né? Esse, aqueles cheetos, baconzitos, aqueles fedidos, aqueles treco fede. O que, gente? Tudo tem transgenia aí, não é isso? Agora, qual é a polêmica do momento? Que pode cair na sua prova? Cobrando tudo isso, porque a atualidade não é só o que aconteceu agora, é agora e o mais ou para trás, não é isso? O que acontece, gente, é que tem um projeto agora que foi passado na Câmara, foi indo para o Senado, onde eles querem tirar do produto, do rótulo do produto, esse símbolo transgênico. E por que eles querem tirar? Por uma coisa simples, que eles falam o seguinte, ó, o relator do projeto, ele fala uma coisa simples, tá? Que esse símbolo, esse triângulo amarelo com T preto, dá a ideia de veneno, da ideia que não presta, da ideia que a coisa está errada. Ou seja, tá certo? Ele fala, ó, tem que ser avisado que é transgênico, consome quem quer, mas eu não posso usar um símbolo, tá? Que ela faz o que, na verdade? Que ele pega e traz o quê? Que traz a ideia de que é venenoso. É por isso que ele apresentou o projeto. Tá certo ou tá errado? Não vou entrar em discussão quanto a isso, tá certo? Então, o que acontece? Tá aqui, ó, a Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, 28 de abril, projeto de lei que modifica o modelo de alerta nos rótulos de mercadoria que tem em sua composição elementos geneticamente modificados, os chamados transgênicos. Atualmente, todos os produtos com qualquer percentual de substância transgênica precisam ter na embalagem um símbolo de um triângulo amarelo, preenchido com a letra T em maiúsculo. Então é isso. Agora, já tem movimento o quê? Aí nas redes sociais, falando o quê? Que é contra o fim dessa rotulagem. Não é acabar, não vai ter mais informação. Não é isso, tá certo? Não é dizer que não vai ter mais essa informação. Vai continuar tendo essa informação. Qual é a diferença? A diferença é uma simples, ou seja, só que essa informação viria escrito a palavra transgênico e não mais o que? O símbolozinho que dá a ideia de alerta, dá a ideia de coisa ruim. Se é ruim ou não, não vou colocar opinião aqui. Beleza aí? Tranquilo?
ok? Gente, se falar de ruim ou não, tem que falar sobre o quê? Sobre questão relacionada com as drogas, tá certo? Vamos lembrar que cada vez mais tem a discussão sobre a descriminalização do uso das drogas e tem um personagem que defende muito isso, é quem, gente? O senhor Fernando Henrique Cardoso, é rico, mas é Henrique Cardoso, não é isso? Ele falou, acho que deveríamos incluir todas as drogas, além da maconha. Todos fazem mal, mas a política de guerra às drogas não está funcionando. Essa é a discussão que se faz no mundo. Se essa política de enfrentamento às drogas, se ela funciona realmente ou não. Por que isso? Tá certo? Por que isso? Porque não tem que surtir defeito tanto assim. Então você já tem países como, por exemplo, tá certo? Países como, por exemplo, o Uruguai, que faz o quê? Que já descriminalizou as drogas. Eu fiz o Direto ao Ponto de Massa, que a gente colocou uma série de países onde você vem descriminalizando esse uso. E a FHC falou, e agora abriu o seguinte, né? Que inclusive tem discriminar usar uso porque ele é feito de forma sectária também. Por que isso? Porque você tem gênero, tá? Você tem raça, tá? Ou cor, e você tem classe social. Porque quando pega uma pessoa, vou usar as palavras dele, se pega uma mulher negra e pobre, portando qualquer quantidade, ela nunca vai ser enquadrada como usuária, sempre vai ser enquadrada como o quê? Como traficante. Então ele falou que até nessa questão aí você tem essa discriminação no caso, não é isso? Falando sobre as drogas, não posso relatar também que nós tivemos em abril o que, gente? A execução de mais um brasileiro na Indonésia, não é isso? Tá certo? Quem, gente? O senhor Rodrigo Goulart, o paranaense, que foi enterrado aonde, gente? Em Curitiba. Porque ele falou o seguinte, que ele não tinha tido o último desejo dele. Na verdade, o desejo dele fosse o quê? Que ele não fosse cremado na Indonésia, mas que fosse mandado para o Brasil. Vamos lembrar que dessa vez foram 8 executados, não é isso? Nós tivemos o australiano Andrei Shah, o nigeriano Martin Anderson, o australiano Miura, tá certo? Outro nigeriano aqui, mais um, são 4 nigerianos, tá? E mais um indonésio, não é isso? Aqui nós temos todo o sistema, como que é feito o sistema de fuzilamento. Eles podem utilizar vendas nos olhos, todos eles não quiseram ficar encarando o que, gente? Os atiradores, e eles estavam cantando hinos religiosos aqui, não é isso? É sempre preferir 12 atiradores, onde somente 3 armas possuem balas de verdade, para ninguém saber quem atirou, quem que teria dado tiro fatal, no caso aqui, tá certo? Então você teve essa execução do brasileiro, e aí tem um detalhe, qual? Houve protestos não só no Brasil, mas vários países, a França, a Austrália, tá, a Holanda, vários países estão fazendo o quê, gente? Fazendo protesto com a Indonésia devido ao quê? Devido tá, a lei máxima que faz o quê? Pena de morte, pena capital para tráfico de drogas. Se fala o quê? Que no mundo os países tem pena por pena capital, normalmente é por quê? É por assassinato, crime hediondo e não por tráfico. Vamos lembrar que o brasileiro também pediu para que tivesse a família dele encampasse uma política contra a pena capital para que outras pessoas no corredor da morte não fossem executadas. E o Brasil fez o quê? Mais uma vez, falou que a Indonésia colocou uma nuvem nas relações Brasil-Indonésia e o Brasil se prontificou, a Dilma se prontificou a fazer o quê? A brigar junto das Nações Unidas para abolir a pena capital no planeta, no caso aqui, beleza? Vamos lembrar da soberania territorial da Indonésia. Se a gente tá falando de quê, gente? De drogas, se eu falei de execução, de conflito, estamos falando de violência. E falar de violência, eu não posso deixar de relatar aqui o quê? Tá? A situação nos Estados Unidos, do embate entre policiais e quem, gente? E entre a população negra, a comunidade negra. O que aconteceu? Os policiais, ao prender um jovem negro, segundo os policiais, estava armado com canivete, tá? Tem relatos de pessoas que falam que esse sujeito imobilizado no chão teria levado um tiro na coluna, gritando de dor, vou utilizar o que está na reportagem, dobrar ele como um caranguejo jogado na viatura. Só que esse sujeito depois morreu, levando o quê? A protestos dessa comunidade, que teve um grande embate aonde, gente? Em Baltimore, nos Estados Unidos, não é isso? E a população, então, vai fazer o quê, gente? Vai para as ruas aqui. Então tá aqui, ó. Protesto contra a morte de jovem negro tem confronto com a polícia nos Estados Unidos. E aí sempre é trazido o quê? A questão racial à tona, não é isso? Sempre é trazida a questão racial à tona aqui, não é isso? Então,
O tumulto aconteceu horas após o enterro de Fred Gray, tá, em Baltimore. O jovem morreu em hospital por ferimentos sofridos durante a detenção aqui, não é isso? Então vamos lembrar que os Estados Unidos vira e mexe, está tendo esses conflitos relacionados normalmente de policiais brancos que matam o quê, gente? Alguém tá negro no caso, não é isso? Tá, vamos lembrar que para a nossa legislação, negros são todos aqueles que se declaram pretos ou pardos. No caso aqui nós temos comunidade negra nos Estados Unidos, comunidade muito mais característica. Não é o Brasil, essa miscigenação toda aqui, não é isso? Mas se a gente fala em questão negra, não posso deixar de relatar, e aqui com profundo pesar. Gente, da injuriza, tá certo? Da injuriza realmente, quando você vê questão racial vindo à tona ainda, tá? Discriminação racial. Olha o que aconteceu. Uma jornalista, ela postou uma foto nas redes sociais, olha que coisa linda, tá certo? E aí faz o que? Você tem uma série de comentários, o que, gente? Comentários racistas, no caso aqui, tá certo? Uma série de comentários racistas que faz o que nas redes sociais. Em troca, a comunidade também fez o que, gente? A comunidade que nas redes sociais também se solidarizou com ela e passou a fazer o quê? A ter enxurradas de elogios no caso, não é isso? Então essas cenas, vamos lembrar, autoridades, hoje você rastreia o quê, gente? Todo e qualquer IP, seja do celular, seja do que for, rastreie e faça valer a lei, tá certo? Afinal o que, gente? Discriminação racial é crime o quê? Inafiançável, não é isso? Tá certo? Então faça o quê? Faça valer a lei, beleza aí? Tranquilo? Não posso deixar de falar também que em abril a Rede Globo Televisão, goste você ou não da Rede Globo, é o que, gente? É a maior empresa de telecomunicações da América Latina, tá certo? Uma das maiores do mundo, tá certo? E presta um serviço à sociedade. Bom, ruim, aí é valor de cada um. Vamos lembrar que eu costumo dizer sempre, não é isso? A televisão, tá? Você não assiste o que a televisão passa o que você assiste. Não está satisfeito com a programação? Muda de canal, que eles vão ter que mudar a programação. Mas você fica vendo as mesmas coisas porque você gosta. Se você gosta, então depois não critica a coisa, não é isso? Mas vamos lembrar que a Rede Globo completou o quê, gente? 50 anos, tá certo? 50 anos aí. Às vezes você nem percebeu, mas o logotipo da Rede Globo mudou e mudou muito ao longo desses anos todos, no caso aqui, não é isso? Então você teve aqui também o que, gente? 50 anos da Rede Globo de televisão. Beleza aí? Tranquilo? Então esse foi o nosso direto ao ponto de abril. E pode ter certeza que essas questões vão cair na sua prova. Eu tenho recebido muitos comentários, o pessoal manda muita mensagem: professor, eu tenho acertado todas as questões na prova assistindo direto ao ponto. Professor, não deixa de fazer não, todo mês você faz. E é lógico que no final do programa nós falamos o que, gente? Dessas pessoas e mandamos o que? O nosso abraço aqui, o nosso, que eu falo isso aqui, cantinho do coração aqui, não é isso? Então um abraço desse mês, o beijo desse mês vai para Lismail Rodrigues. Eu coloquei aqui Lismail Pardo para poder te responder aqui no Direto ao Ponto. Ele me perguntou o seguinte: professor, você falou que pardo é todo aquele que se autodeclarar um pardo. Isso não é eu que falo, é a lei. É a Lei 12.288, que é o conhecido e popular Estatuto da Igualdade Racial de 20 de julho de 2010, no seu artigo 1º, inciso 4º, que traz lá que negros são todos aqueles que se autodeclaram pretos ou pardos. Aí vamos lembrar que nós tivemos o que, gente? A lei de cotas para concurso público, não é isso? Que traz a população negra para autodeclaração. Então você vai se autodeclarar, tá? Ah, e se você não for pardo, o que acontece? Tá? Vai ter que ter um Ministério Público, vai ter que ser provocado e vai ter que ter o quê? Uma junta para conversar contigo. E vai perguntar: você é pardo? Você vai falar que eu sou pardo. Tá? Quem é que tem que provar que você não é? Eles, a não ser que você faça a autodeclaração falsa. O que é autodeclaração falsa? É você falar que é pardo no momento da inscrição, mas em todo outro momento você fazer o quê? Você de repente está se comportando como branco ou portando como branco, registrando entrevista, tá certo? Em preenchimento de cadastro, você coloca que é branco. Aí você está fazendo para burlar a lei. Agora, se você tem ascendência com qualquer mistura nesse país, pela lei você é considerado pardo, no caso aqui, beleza? Ó, eu não conheço ninguém que ainda foi retirado, tá? Por não ter conseguido o quê? Fazer declaração falsa. Eu não conheço nenhuma notícia ainda que alguém foi excluído de um programa, tá certo? Por ter se autodeclarado pardo de forma
equivocada, beleza? Sim, tranquilo? Vamos lá, também dá um abraço para quem? Para Irineu, tá certo? Pro Fábio Molina, pro Luiz Carlos do Espírito Santo, e ele fala, né, que lá no Espírito Santo também o sistema é bruto, tá certo? Pra Zana de Rondônia, a Zana eu tenho um grande abraço pra ela, inclusive ela me emprestou um livro, tem que devolver esse livro pra ela, da História e Geografia de Rondônia, tá certo? E pra essa galerinha aqui, ó, galerinha que fez o quê? A gente fez aula presencial, fez aula online, pra quê? Essa galerinha me segue tem um ano já. Para quê, gente? Para o concurso de agente penitenciário do Distrito Federal, e eles fizeram o quê? Falaram que se deram bem, e caiu lá de atualidade, nós tínhamos falado em sala de aula. Um grande abraço, sucesso para vocês, agora e sempre. Beleza? Sim, gente? No mês que vem, em maio, nós temos o quê? Na verdade, gravado em junho, tá relacionado a maio, diretamente do estúdio do Gran Curso Online, o melhor curso preparatório para concurso desse país. Nós vamos fazer o quê? Nós temos direto ao ponto de maio. Aguarde, aguarde, aguarde. Gente, um grande abraço para vocês e até uma próxima vez aí. Todos querem vencer, mas algumas pessoas se esquecem que não existe vitórias sem batalhas. E eu falo para você, lembre-se sempre, quem não participa da sua luta não merece comemorar a sua vitória.